Antes de começar, né, eu vou contar uma historinha aqui, ó. E essa historinha combina bem com o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre diferentes tipos de planejamento. Eu vejo que tem pessoas que aprenderam de uma maneira, né, fazer um tipo de planejamento e sempre repetem aquele mesmo estilo de planejamento, aquele mesmo tipo de planejamento, aquele mesmo tipo de execução do trabalho. Tá errado? Não que esteja errado, mas a gente tem que aprender outras coisas também, né? Por quê? Para poder diferenciar um pouco o nosso trabalho, para o nosso trabalho não ficar sempre com a mesma cara, para o nosso trabalho não ficar sempre com o mesmo estilo. Então, eu procuro fazer os trabalhos de uma maneira distinta sempre, para cada tipo de trabalho, executar da maneira mais eficiente para aquele tipo de trabalho, tá? Então, eu vou contar uma historinha para vocês aqui, ó, uma historinha bem interessante, tá? Então, assim, ó, para vocês entenderem a ideia da história, né? Ó, as pessoas sábias, elas não erram para aprender. Pelo contrário, elas aprendem com os erros dos outros. Então, quando eu faço uma live para vocês aqui, o que eu quero? Eu quero mostrar os meus erros e os meus acertos, né? Para que vocês possam estar aprendendo sem precisar estar errando. As pessoas sábias, elas aprendem com os erros dos outros. Elas não precisam errar para aprender. Então, isso é bem interessante. Eu vou contar uma historinha que retrata um pouco disso. Havia uma mulher, que a família adorava o peixe que ela fazia, né? Então, todas as vezes que ela ia fritar o peixe, né, ela cortava a cabeça e o rabo do peixe, né? E com o passar do tempo, o marido, né, intrigado com aquela perda substancial, porque ela perdia bastante da carne do peixe, né, ela jogava fora. Ele ficou incomodado e perguntou para ela: querida, por que você sempre corta a cabeça e o rabo do peixe antes de fritá-lo? Ela respondeu: é porque minha mãe sempre fez assim. Porque minha mãe sempre fez assim e por isso eu faço. Então ele foi perguntar para a sogra dele por que ela cortava o rabo e a cabeça do peixe antes de fritá-lo. E a resposta foi exatamente a mesma. É porque a minha mãe sempre faz assim, sempre fez e faz assim. Então o marido, né, inconformado, foi perguntar para a avó da sua esposa por que ela cortava a cabeça e o rabo do peixe antes de fritá-lo. E a resposta foi: meu filho, é que naquele tempo nós só tínhamos uma frigideira e ela era muito pequena. Então, como o peixe sempre era bem maior, sempre ele era maior que a frigideira, né? Eu cortava a cabeça e o rabo para poder fritá-lo. Então, olha só, observe que tem muitas pessoas cometendo os mesmos erros que os pais ou os seus mestres, né, ou as pessoas que os ensinaram, né, cometendo só porque não são capazes de perguntar, né, só porque não são capazes de perguntar o porquê que você faz dessa maneira. Aqui no laboratório aqui é direto, fala, pergunta, né, antes de tomar uma atitude errada, pergunta o porquê, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, tá? Toda a diferença. Quando a gente pergunta, a gente compartilha ou a gente aprende, né? A gente está perguntando, a gente está deixando de errar, né? Ou está tendo certeza do que fazer. A esposa, né? Ela jogava boa parte do peixe fora, repetindo o mesmo erro que a sua mãe fazia, né? Só porque a sua vasilha era pequena, mas a vasilha da sua mãe, mas a da esposa era suficientemente grande para fritar o peixe inteiro, né? Então, nem tudo que nos ensinaram lá atrás é suficiente, né, para o que você precisa fazer hoje. A gente vai falar sobre diferentes tipos de planejamento, né? Eu vou começar pelo planejamento digital. Tá? Vou mostrar um caso que a gente fez essa semana, né? Ainda a gente fez a parte do planejamento para mandar, né, para o nosso cliente, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como a gente fez, né, esse planejamento. Vamos lá, planejamento digital. Pessoal, olha só, eu recebi esse caso agora essa semana, tá? Um dentista amigo nosso, né, amigão mesmo, Dr. Jackson Kalinowski, e ele veio até o laboratório, a gente fez as fotografias, né, fizemos as fotografias, pegamos a prótese da paciente, montamos em articulador pela prótese, já para poder estabelecer a mesma dimensão vertical, tá? Jogamos essa foto no nosso software, né, do Exocad, tá? Fizemos a medida, ó. Primeira coisa que eu faço sempre, antes de saber o que eu vou modificar no caso, é fazer essas medidas. Principalmente, né, ó, no software do Exocad, ele já me dá a proporção, né? Proporção ali da linha média, né, até onde eu quero as linhas do canino, tá? Então, eu marquei as linhas do canino pela asa do nariz da paciente. Eu sempre faço dessa maneira, sempre marco pelas asas do nariz, para eu saber aonde posicionar a distal do canino, tá? Então, aqui, pelas minhas marcações, né, pelas marcações de linha média e asa do nariz, onde corresponde também a distal do canino, eu preciso trazer todo esse bloco, né, de dentes anteriores
para a direita do paciente, para poder encontrar a linha mediana, e daí melhorar a distribuição desses dentes anteriores, tá? Então, o que a gente fez? O Cristiano, o nosso responsável aí, o nosso cadista, né, responsável pelos planejamentos digitais, né, ele montou, ó, pelas referências, a gente escaneou essa peça da paciente, pelas referências fotográficas, a gente posicionou, né, o nosso modelo de referência, tá? Nosso modelo de referência. Quem está no Insta, vamos para o YouTube, pessoal. No YouTube a gente tem aí como visualizar melhor, tá? Visualizar melhor não, né? A gente tem uma apresentação de slide aí, aquilo que eu estou passando aqui no YouTube, tá? Então, olha só, eu tenho que trazer todo esse bloco para a direita. Então, o que o Cristiano fez? O Cristiano pegou e a gente fez uma remontagem, tá? Vimos que era possível descer, a gente marcou até onde a gente queria descer os nossos dentes anteriores, né? Descemos os dentes anteriores e posicionamos corretamente na linha média, né? E distribuindo, tá? Fizemos a distribuição correta da bateria dos dentes anteriores. E observe o seguinte, ó. Anteriormente, a paciente mostrava mostrava só primeiro pré e segundo pré, e no lado esquerdo ela já mostrava quase inteiro o primeiro molar. Por quê? Porque estava totalmente fora de alinhamento, né, de linha média, tá? Então, quando a gente coloca no lugar, a gente consegue colocar em exposição tanto os dentes anteriores quanto os dentes posteriores, né, de uma maneira correta, tá? Então, fizemos a curvatura de SPI, né, posicionamos corretamente, tá? Ó, esse aqui seria a referência, né, o modelo que a gente fez a montagem, tá? Já corrigindo a curvatura de SPI, observe que a gente não deixou mais o toque no inferior, na região de primeiro molar, do lado direito. Por quê? Porque vai ser trocado também o protocolo inferior, tá? Então, olha só a diferença que deu, né? Onde estava, né, a linha média anteriormente, bem no meio do incisivo central, né, bem no meio do 31, a gente colocou quase que coincidiu com a linha média do inferior. Tá? E daí, ele nos dá também a proporção certa ali, tá? Então, agora, posicionando corretamente, ó, olha como fica diferente, né? Tá? Então, fizemos o posicionamento, e aí, partimos para a impressão desse trabalho, né? Fizemos a impressão desse trabalho fizemos a impressão do trabalho, e depois da impressão, a gente só fez o enceramento gengival e passamos também aí um palacil, tá? Fizemos um palacil, né, para caracterizar melhor aí a coloração dessa impressão. Então, fizemos um caso impresso. Então, vocês viram que a gente fez inteiramente, né? A gente fez totalmente digital, tá? Totalmente digital. Então, vamos lá. Vamos para o próximo tipo de planejamento que eu posso estar fazendo, ó. Modelos de referências naturais, tá? Então, como eu vou fazer com o modelo de referência natural? Às vezes você tem lá no teu laboratório, né, uma variedade de modelos, né, que você pode estar separando, né? Eu sempre que chega um modelo bonito aqui de bocas naturais, a gente vaza, né, dá uma melhorada, às vezes no afastamento gengival, dá uma melhorada, escaneia e deixa numa biblioteca. Então, aqui eu tenho, mostrei para vocês aqui, né, coloquei nesse slide, uma variedade de modelos que a gente tem na nossa biblioteca, a gente guarda ali, né, para caso a gente vá fazer um caso com modelo, né, de referência, a gente já tem um modelo com arcada total, né, porque muitas vezes, o que acontece? Às vezes eu vou fazer no software, né, vamos montar no software, mas eu não tenho a parte gengival natural, aí você tem que fazer manualmente e tal, então perde um pouco a referência. Assim, o que eu faço? Quando eu faço dessa maneira, né, eu já tenho toda a parte óssea, toda a parte gengival, né, aonde eu posso gerar um modelo impresso e fazer a minha muralha. E depois fazer o quê? A redução vestibular para depois eu fazer a aplicação. Então, eu gosto muito de trabalhar dessa maneira, porque eu consigo um resultado bem próximo do natural. Então, eu vou mostrar esse caso para vocês aqui, ó, né, um casinho onde a gente usou esse modelo aqui, né, como um modelo de referência, escaneamos ele, posicionamos em cima do antagonista e no modelo de implantes, tá? No modelo de implantes do nosso paciente. Adaptamos, né? Fizemos toda a adequação desse modelo, tá? Fresamos, esse caso foi fresado, e aí fizemos uma prova, né? Fizemos uma prova, claro, com gengiva também em cera, tá? Eu vi aqui que o Bruno perguntou.
todos os planejamentos têm que fazer a gengiva em cera? Olha, Bruno, cara, é importante fazer em cera. Eu já fiz assim, direto, sem fazer o planejamento em cera, tá? Só que o que aconteceu? Eu achei que não ficou bacana, tá? Por quê? Porque o paciente não tem aquele visual, ele não consegue avaliar visualmente, né? Como vai ser com o gengiva. Então, eu acho interessante, sim, você sempre fazer com gengiva, tá? Você fazer os modelos com gengiva. Então, galera, olha só. Esse aqui é o resultado dessa peça, ó, tá? Ó, dessa peça aqui, ó, onde a gente iniciou, tá? Eu tive esse resultado aqui, ó, na prova, certo? Mesmo esquema, tá? Só que aqui eu fiz fresado, né? Fiz fresagem, eu não fiz impresso. Eu acho, assim, se você conseguir fazer fresado, melhor, né? Se já tiver uma certeza, porque fica mais natural, tá? O impresso ainda não fica tão natural, né? Outro jeito de fazer, né, é o enceramento personalizado. Eu acho que esse aqui é o que o pessoal mais usa hoje em dia, né? Enceramento personalizado, enceramento manual, né, personalizado, tá? Enceramento analógico mesmo, né? Opa, peraí, deixa eu voltar aqui para a tela. Ó, enceramento analógico mesmo, tá? Vamos lá. Esse caso aqui, olha só como começou, né? O caso estava assim, a gente fez um enceramento, ó. Ó como foi feito o enceramento, tá? Esse enceramento foi feito todo manualmente, né? Todo com gotejador, com cera, né? Fizemos todo ele manualmente, como se estivesse aplicando uma cerâmica, tá? Então, esse foi o resultado da prova, né? Então, observem já a evolução do caso, né? Como a gente fez esse planejamento, tá? Só que, detalhe, para todos os tipos, né? Para todos esses planejamentos, tá? Para todos esses casos que eu estou mostrando, a gente usou os mesmos parâmetros, né? Parâmetros estéticos que eu falei na aula anterior, né? A gente falou sobre parâmetros estéticos. Então, é importante a gente saber os parâmetros estéticos, tanto para trabalhar no analógico, quanto para trabalhar no digital, tá? Então, esse foi o nosso enceramento, né? Fizemos um enceramento personalizado. Essa foi a prova do enceramento, né? E eu vou mostrar para vocês mais ou menos como eu faço esse enceramento, né? Esse modelo é um modelo onde tem dentes remanescentes, mas seria mais ou menos dessa maneira que você ia fazer um modelo que não tivesse, um modelo desdentado total. Primeira coisa, posicionar as úclas plásticas, tá? Se for um modelo, aqui está bem posicionado, tal, né? Os implantes, mas se for aquele tipo de modelo que está bem divergente, né? Os implantes, eu recomendaria vocês a estar posicionando todas as úclas, tá? Para poder prever aonde vai sair os parafusos, né? Onde vai sair os buracos dos parafusos, tá? Então eu insero, quando eu vou fazer enceramento total, né? Eu insero com todas as úclas, para quê? Se sair algum orifício de parafuso vestibularizado, a gente já vai poder pedir para o dentista, de repente, angular ou ver outra solução, né, para o que fazer com aquele trabalho, né, com aquele componente, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, posiciono as úclas, faço uma barrinha com Duralay, tá? Uno as úclas em Duralay, para que eu possa fazer o meu enceramento em cima da barra, tá? Ó. Outro detalhe, é importante fazer um stopzinho, ó. Observe ali que no premolar, essa região de premolar, eu deixei o contato direto, tá? O contato direto com o acrílico, né? Por quê? A hora que o paciente for morder, tá? A hora que o paciente for fazer a mordida, ele não vai quebrar a cera, tá? Ele não vai fazer, não vai romper a cera, né? Se deixar tudo encerado, a hora que ele morder, ele vai estourar a cera, vai acabar quebrando o teu enceramento, danificando o teu enceramento. Então, a gente deixa um stop. Se for, no caso, num protocolo total, né, você também vai deixar na região de molares, também deixa na região anterior, também importante, tá? Para que não haja a fratura da cera, tá bom? E fiz um acabamentinho, né, para poder ter espaço para fazer o meu enceramento, e aí marquei a linha média, tá? Pela linha dos pré-molares, eu marquei mais ou menos a linha da altura que eu precisava, né, para poder estar encerando esse caso, certo? E aí começamos a fazer o enceramento. Esse enceramento personalizado, eu faço da mesma maneira que eu aplico a cerâmica. Esse enceramento é o que eu mostro no curso aqui, no curso Start, no curso presencial, né? É o passo a passo. Aplico a dentina, faço toda a formação de dentina, né? Cutback. Depois do cutback, eu vou trabalhar com as ceras de absorção de luz, né? Para poder colocar nas proximais, poder ter uma característica mais próxima do dente natural, tá? Fecho toda a região, né, do terço incisal, certo?
fecho toda a porção do terço incisal, depois faço, né, coloco uma massa ali, uma cera com maior opacidade, tá? Na região do mamelo, para poder gerar um mamelo. Esse é um exercício bem bacana para você que está querendo aprender a aplicar cerâmica, tá? Se pegar uma cera e fazer como se fosse estratificar uma cerâmica, vai te dar uma noção muito legal, né, para você que quer aprender a aplicar cerâmica, tá? Então, fiz aí os mamelos, né? Fiz 3 mamelos. Na área, na zona de luminosidade, no terço médio, eu joguei uma cera com maior luminosidade, uma cera mais clara, e aí uma cera mais cromatizada na região radicular, tá? E depois a gente fez o recobrimento com a gengiva, né? O periósteo já está aqui colocado no lugar, certo? Né? Fizemos o recobrimento aí com o tecido, né? Tecido gengival, e depois fizemos o esmalte, tá? Recobrimos com esmalte, e aí esculpimos ela, né? Ó, fizemos a escultura, tá? Então, é dessa maneira aqui que eu monto para aquele tipo de caso que eu quero fazer um ensinamento personalizado. Gente, mas você faz muito esse tipo de trabalho ainda? Hoje, eu não faço mais tanto, mas eu fiz por muito tempo, eu fiz esse tipo de trabalho sim, tá? Fica muito natural, só que dá bastante trabalho para você fazer, já que você tem que estratificar tudo e tal. É um trabalho mais personalizado. Quando eu vou fazer um trabalho mais personalizado mesmo, eu uso esse tipo de planejamento, tá? Quando a gente vai fazer um trabalho que o trabalho no dia a dia nosso, a gente tem feito mais planejamento digital, que é esse tipo de planejamento que eu mostrei anteriormente para vocês, tá? Vamos lá. Outro tipo de planejamento, né, é o planejamento com dentes de estoque, tá, pessoal? Esse aqui também a gente faz muito também, né? Eu não digo aqui no laboratório, mas no geral aí, acredito que o pessoal faz bastante, né? Então, olha só, dentes de estoque, o que a gente vai fazer? Eu gosto, ó, na verdade, quem faz os planejamentos com dentes de estoque é a Bia, tá? Fala, Fanta, tudo bom, cara? Boa tarde. Quem faz os planejamentos com dentes de estoque é a Bia, tá? Então, a Bia faz muito legal, né? Ela faz a porção radicular antes de começar a fazer a parte gengival, depois faz o periósteo, depois faz o recobrimento com o tecido gengival, tá? O que a gente vai fazer? Vai provar no paciente, tá? Olha só, fez a prova do paciente, identificou, né? Identificou que está 100%, né? Que é isso mesmo que a gente quer, a gente vai digitalizar esse trabalho, tá? Vai digitalizar esse trabalho, certo? E vamos partir para a confecção da estrutura, ó. Mas dá uma olhada que legal, ó. Mesmo fazendo em dente de estoque, tá? A gente consegue uma qualidade muito bacana, tá? Você pode nos dizer um pouco da Pretal. Fanta, olha só, sobre a Pretal, cara, eu acho um trabalho, eu acho uma zircônia fantástica, Fanta. Eu tenho feito vários casos, né? Vários casos mesmo de Pretal. Hoje a ideia é falar um pouco sobre planejamento, né? Mas já que você perguntou aí, eu vou comentar um pouco sobre a questão do Pretal. Mas olha só, a Pretal, cara, é indicado para esses casos de protocolo, eu tenho feito muito mais Pretal do que o outro tipo de trabalho, né? Eu faço muito mais Pretal do que, por exemplo, metalocerâmica ou zircônia com recobrimento total em cerâmica, tá? Por quê? Esses casos de protocolo cerâmico, a gente sabe que são casos que têm que ter um controle, né, periódico. Por quê? Porque são trabalhos que, se não forem bem ajustados, eles vão quebrar bordos incisais, né? Se eles não forem bem executados, né, se a estrutura não estiver bem feita, pode ter distorção, né? Ou pode ter também algum tipo de problema de delaminação, tá? Então, é bem importante a gente trabalhar com materiais adequados. Ó. Qual marca de maquiagem você usa para zircônia? Raul, hoje eu tenho utilizado, na zircônia Pretal, eu utilizo o Ivocolor, tá? Eu utilizo o Ivocolor. Não consegui utilizar o material da zirconzã de maquiagem, não consegui um bom resultado, né? Eu consigo um resultado melhor com o Ivocolor, certo? Mas o bloco que eu utilizo, na maioria das vezes, é o Pretal 2 dispersive. Também utilizo muito o Pretal convencional, porque eu consigo personalizar a coloração da estrutura, né? Então, eu utilizo os dois, né? Eu utilizo os dois tipos de blocos aí, tá? Dizer que é um metal branco, Fanta, eu acho que é um pouco
desconexo, né? Ele está na tabela periódica, sim, a zircônia está na tabela periódica, mas ela é uma cerâmica, né? Ela está na tabela periódica como... mas eu não vejo ela como metal, não, tá? Então, o que a gente fez nesse caso? Ó, o caso que foi feito com montagem de dentes, tá? Eu digitalizei ele, né? Fiz a digitalização, e aí, daí por diante, eu fiz todo o desenho, né? Toda a redução necessária para fazer uma estrutura em zircônia pretal, em zircônia monolítica, tá? Onde eu só estratifico a vestibular. Eu acho interessante o seguinte, ó, nessa fase aqui, pessoal, ó, a hora que eu estou nessa fase aqui, que eu tenho já o planejamento aprovado pelo paciente, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a muralha, tá? Essa muralha, ela vai definir a minha aplicação final, tá? Ela vai definir a minha aplicação final. Espera aí que o Paulinho Ferreira está me fazendo uma pergunta, ó. Professor Gento, eu gostaria de saber como você faz esse planejamento no digital, como você faz para ter a relação cêntrica e a DVO. Eu não entendi, cara. No digital, a gente transfere do articulador. Por exemplo, se o dentista me mandar um escaneamento, como foi aquele caso que eu mostrei para vocês, né? Se ele mandar um escaneamento, já vem com a dimensão vertical certa, tá, Paulinho? Você faz para ter as relações cêntrica e DVO. Exatamente, a mordida já vem registrada, tá? Aquela foto que eu coloquei é uma foto onde a gente fez adaptação, a gente fez a gente fez a sobreposição, né, da foto sobre o trabalho, tá? Então, é um planejamento que ele não é 100% ali, mas já dá para o paciente ter uma noção de como vai ficar, e dá para a gente poder ter uma referência de quanto a gente precisa trabalhar em relação a modificações estéticas, tá? Ó, o Mauro Ferreira perguntou, o peso do protocolo de zircônia é maior em relação à metalocerâmica? Mauro, cara, depende. Na maioria dos casos é mais ou menos a mesma coisa, tá? Mas peso em si, eu nunca vi nenhum paciente reclamando, tá? Em relação a peso, certo? Então, depois disso, pessoal, a gente vai fazer o quê? A redução, né? A gente faz a redução e aí depois que você tem a muralha, fica muito simples, tá? Para você aplicar a tua cerâmica, tá? Então, você que faz aí faz a montagem de dentes, com certeza é muito simples para você fazer uma aplicação. Tá? Peraí que existe alguma queima de cristalização para a zircônia? Cristalização para a zircônia, não entendi a tua pergunta, TR7 dental, cristalização para a zircônia. Tem a queima de sinterização, agora cristalização, não, eu citei, eu desconheço. Tá? Vamos lá. Pela palatina ou lingual, você usa a técnica de autolimpante nas próteses? Autolimpante nas próteses? Pô, tem umas coisas novas aí que eu não estou sabendo. A técnica de autolimpante não conheço. Como que é, cara? Me explica aí. Vamos lá. Hoje eu fiz um vídeo, depois eu vou postar ele para vocês, referente a como eu faço o acabamento, tá, das minhas zircônias, né, o acabamento da área basal, né, a área que fica em contato com a mucosa alveolar, tá? A sequência de borrachas, né, que eu faço o polimento, e a sequência também depois do glaze, como eu faço o polimento, tá? Não, quando há uma trinca na zircônia, não tem como juntar as partículas, não, tá? Não tem, isso trincou, né? Não tem o que fazer, trincou a estrutura, não tem o que fazer. Então, eu sugiro que vocês sempre conheçam bem o tipo de zircônia que você está usando, tá? Para que ela é indicada, não é todas as zircônias são indicadas para tudo, né? Então, as zircônias acima de 1000 megapascal são as que são indicadas para fazer os protocolos, tá bom? Então, depois que trincou, já era, meu amigo. Aí não tem solda, não tem nada. Só se inventarem agora, né? Agora para frente aí. Seria uma boa, né? Inventar uma solda para zircônia, estava resolvido aí o problema, tá? O Gabriel está perguntando, sem recorte cervical terminando no 0. Eu não faço cela não, Gabriel. Não faço, tá? Não faz cela nenhuma. Eu deixo espaço sempre deixo espaço entre os implantes. Vou mostrar uma escovinha aqui, ó. A gente deixa, eu tenho uma escovinha aqui, ó, que a gente deixa o espacinho para fazer na passagem dos implantes para o paciente conseguir fazer a higienização, tá? O dentista, você pedir para ele te mostra, tá? Deixa eu ver se tem alguma peça aqui. Tem uma peça aqui na minha mesa agora, passei tudo. Ó, o espelhamento dos dentes remanescentes, né? Vamos ver como a gente faz. Olha, esse caso aqui, eu fiz o espelhamento, ó, do lado esquerdo, tá? A gente escaneou, né? Na verdade, o dentista me mandou um escaneamento intraoral. A gente pegou o lado esquerdo,
né? E espelhou para o lado direito, certo? Então, observem no vídeo, ó, a gente fez a estrutura, certo? Aí, depois que eu fiz a estrutura, eu imprimi uma cera, né? Fiz uma impressão, desculpa, eu imprimi uma resina com o espelhamento dos dentes, tá? E aí, dos dentes remanescentes. Aí, como que a gente fez, né? Com o mocap, eu apliquei a cerâmica e reposicionei ela exatamente como eu queria, tá? Exatamente com a mesma forma do lado esquerdo, certo? Então, olha só como ficou, tá? Ficou muito similar, né? A forma ficou muito parecida, tá? Então, essas são algumas formas de você fazer o teu planejamento, certo? Gabriel, vamos lá. Esse seria outro autolimpante. Eu não entendi direito, né? Eu nunca vi esse termo, autolimpante, né? Mas, assim, a gente tem que, sim, fazer um bom acabamento, certo? A gente não pode deixar... a gente não pode deixar aí o nosso... Não pode deixar cela, não pode deixar concavidades, tá? Na área basal, certo? Ó, o Fábio, deixa eu ver o que o Fábio perguntou. Como normalmente você escolhe a estrutura em situação de preparos mistos, com preparo de dentes e implante? Fábio, a gente, para fazer a escolha, né, do tipo de trabalho, do tipo de material que você vai usar, primeira coisa, né, a gente precisa saber, por exemplo, preciso saber qual que é a relação oclusal desse paciente, para eu poder eleger o material, se ele tem que ser com maior resistência, né? Outra coisa que é muito importante é a gente fazer também, fazer uma tomada de cor dos remanescentes, para eu saber o que eu preciso, o que eu vou encarar ali, né? Então, são várias situações, tá? São várias situações. Ó, nunca trabalhei na área, mas tenho vontade de fazer o curso. Posso? Cátia, assim, para fazer o curso, é interessante você ter um pouco de noção, pelo menos de anatomia, tá? Pelo menos de anatomia. Ó, a maioria da galera que faz montagem com dente de estoque, né? Depois de tudo aprovado, vai para fresador. É isso mesmo. Tá? A gente tem, assim, duas maneiras de fazer, né? Com dente de estoque. Você pode usar ele como wax e reduzir, né? Fazer a redução manual, né? Ou no programa mesmo você usa o wax, né? Você usa o enceramento só como modelo de referência, tá? Posiciona uma nova biblioteca de dentes naturais e aí faz a redução vestibular automática, né? Eu acho que é mais simples, né? É mais fácil aí, né? A gente tá fazendo, tá? A montagem de dentes depois de digitalização. É muito bom, né? Eu acho que a maioria do pessoal hoje está fazendo assim. Tá? Quem não tem fresadora, vou deixar uma dica para vocês aí, ó. Vou deixar uma dica. Quem não tem fresadora, quem não tem software, tá? Faz a montagem de dentes, faz o mocap, tá? E depois você insera dentro daquele mocap, para você poder gerar, né? Ter previsibilidade e gerar espaço para poder estar fazendo as suas estruturas, tá? Ó, a Kátia também faz com montagem de dentes. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de hoje, né? Terça-feira a gente volta, tá? Terça-feira, às 2 horas da tarde, né? A gente volta aí novamente com mais uma aula, tá bom? Um abraço para vocês aí, tá? Até terça-feira que vem e a gente vai conversando aí, tá? Sigam meus stories ali no Instagram, né? A gente está sempre dando dica, está sempre movimentando os stories para dar dica aí que seja válida para vocês, tá bom? Um abraço para vocês aí, tá? Fiquem com Deus.